Tá transmitindo, tá? Vamos lá? Vamos? Parece que aqui ainda não. Ainda não. Meu marido tá com o YouTube e no dele ainda não apareceu. Parece que vai começar às 2 horas da manhã. Já tá com a transmissão já funcionando. Nesse novo link que eu te mandei. Aí, ó. Boa noite, pessoal. Por favor, só para confirmar se vocês estão conectados, se vocês estão escutando a gente, pode passar uma mensagem no chat. Dionísio, por favor, dá uma confirmação. Que caiu o link do YouTube, eu tive que refazer um novo link. Beleza, estamos com áudio. Então, joia. Pessoal, boa noite. Começando então um novo Bean Talks nessa quarta-feira. Hoje eu trago para vocês a arquiteta Stefanie. Acertei? Stephanie. Tá vendo? Por isso que eu te perguntei antes como é que funcionava o seu nome. De Belo Horizonte, direto de BH, para falar de ArchiCAD. A gente tanto fala sobre Revit, né? E a oportunidade de conhecer, entender os outros softwares, acaba que a gente tem uma certa limitação. E com isso a gente acaba conhecendo novos profissionais. É o caso aqui dela, onde a experiência em relação ao ArchiCAD, né, vai aqui alimentar de informações ao pessoal que está preso por enquanto numa caixinha, né? E a gente tem que ver que o BIM tem que ir além da caixinha. A gente tem que ver que a gente tem opções tão boas quanto as que a gente já conhece, né? Então aqui a ideia não é falar de quem é melhor ou quem é pior, certo? A ideia aqui é falar de BIM. E o ArchiCAD é um dos ótimos softwares de BIM direcionados à arquitetura. Ok? Então, eu, por exemplo, trabalho há anos com Revit e estou aqui doido para conhecer de perto o ArchiCAD. Tá? Então, está aqui a Stephanie para mostrar para vocês então tudo que ela sabe. Fez uma apresentação especial para a gente sobre ArchiCAD. Mas antes dela começar, chamar a atenção de um grande patrocinador, que é o Orça Fácil, sempre me ajudando a manter aqui o Bean Talks no ar, mesmo nesse período tão difícil que a gente está passando nesse momento, mas em parte eu sei que está todo mundo em casa, né? Então a gente vai ter uma boa audiência, tá? Então espero que estejam todos bem aí com vocês e familiares, tá? Essa é um desejo que eu tenho, que todo mundo esteja bem, tá? Stephanie, boa noite. Mano. A tela é sua, a voz e o microfone também é seu, fique à vontade. Boa noite, obrigada pela oportunidade. É um prazer dividir um pouco do meu conhecimento com vocês, aprender um pouco. Fico super animada com a sua vontade de aprender o ArchiCAD. Estou aí disponível quando você precisar, quando você quiser, certo? E hoje eu trouxe aqui a Casa 9, que é a minha empresa de treinamentos. Vou contar um pouquinho para vocês. Bem, eu sou a fundadora da Casa 9, meu nome é Stephanie Fonseca, eu sou arquiteta e urbanista. Sou fundadora da Casa 9, que é uma escola itinerante de treinamento, implementação e consultoria de ArchiCAD. Atuo no eixo Minas Gerais e Rio de Janeiro. Por enquanto, os treinamentos estão acontecendo só em Minas Gerais, mas em breve no Rio de Janeiro também, quem sabe. Em breve em Brasília a ideia da escola itinerante. Em breve em Brasília. Em breve Brasília também. E a ideia da escola itinerante aconteceu porque eu fui a primeira treinadora do Estado Mineiro.
e eu pensei que seria muito mais fácil se eu pudesse ir até os meus alunos do que os alunos irem até mim. Afinal de contas, o estado de Minas Gerais tem mais de 800 municípios. E assim surgiu, eu atuo dessa forma até hoje. Vocês podem entrar em contato comigo, a gente faz toda a logística, pensa em toda a estrutura, monta toda uma estrutura para o treinamento, e eu vou até vocês. Eu faço parte dos treinadores certificados pela Graphisoft Brasil. Eu trouxe a fotinho deles, que é o meu grande orgulho. Não fiquem achando que só tem treinamento em Minas Gerais, não mesmo. Somos mais de 60 treinadores espalhados por todo o Brasil. Então, vocês podem entrar no site e conferir os treinadores da localização de vocês, beleza? E vamos falar um pouquinho de ArchiCAD, né? Bem, o ArchiCAD é desenvolvido pela Graphisoft desde 1984. Ele é mais velho do que eu, mais velho do que muitos que estão assistindo essa live. As pessoas pensam que BIM é uma metodologia muito recente, né? E ela já está sendo desenvolvida há anos. Ele foi o primeiro software BIM e eu tenho 3 particularidades sobre ele que eu acho que são super relevantes para quem está migrando para o BIM. Primeiro, que ele tem uma biblioteca paramétrica toda integrada ao próprio software, então as pessoas que ficam procurando objetos, dizendo que tem muita dificuldade em encontrar bibliotecas online, em trazer objetos em BIM, o ArchiCAD já soluciona esse critério de já ter essa biblioteca integrada, vários objetos paramétricos que de um objeto a gente consegue transformar ele em milhares. Ele é um software muito intuitivo. Eu acredito que ele seja um dos softwares mais intuitivos que eu já mexi. Ele tem uma linguagem muito amigável, muito tranquila de se mexer. Então, as pessoas conseguem fazer os primeiros comandos do ArchiCAD até mesmo sozinhas, sem treinamento. É muito importante você ter o treinamento para ter toda uma base, um conhecimento e saber mexer da forma correta. Mas vejo muitas pessoas que aprenderam a mexer também e até hoje descobrem ferramentas do ArchiCAD sozinha mesmo em casa. E outro ponto que eu acho de extrema relevância é por ele ser um software Open BIM. Bem, o que é Open BIM? É um software que consegue se conectar, que consegue conversar com vários outros softwares. Então, hoje, eu vou conversar com vocês sobre documentação, um pouquinho sobre retrabalho, e vou mostrar para vocês um pouco desse Open BIM quando eu faço alguns tipos de publicação em diferentes formatos. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá? Então, quando eu falo em documentação em BIM, eu digo que eu tenho 2 principais necessidades. Eu preciso de ter qualidade no meu modelo e eu preciso de ter um nível de organização. Bem, esses são os 2 pontos que são imprescindíveis para eu fazer qualquer tipo de documentação em BIM. Por quê? Porque a gente está lidando ali com a letra mais importante da sigla, que é a informação. Essas informações, para ter uma didática nessa entrevista, eu separei elas em 3 grupos. Eu chamo de dados externos, modelagem e extração. Então, eu vou comentar com vocês um pouquinho de cada uma, dando exemplos, para que vocês, de diferentes níveis de conhecimento em BIM ou de diferentes níveis de conhecimento no ArchiCAD, consigam acompanhar a gente nesse bate-papo. O primeiro nível, que é o de dados externos, eu começo a conversar com todo o escritório que eu vou fazer consultoria ou implementação, e eles têm que mudar um pouquinho a maneira de pensar em como inserir informações ou onde guardar essas informações. A primeira coisa é sobre o banco de dados do meu projeto. No ArchiCAD a gente tem uma barra, uma paleta que se chama Projeto Info ou Informação do Projeto, que é uma paleta onde eu consigo colocar dados do meu cliente, localização, dados de edificação, equipe atuante, eu consigo acrescentar informações. É uma paleta de organização básica do meu escritório para eu ter todas as informações que são pertinentes a esse projeto. Ela é muito importante porque pensem só que daqui a 5 anos o cliente pode entrar em contato com você e perguntar algo de algum profissional que estava contigo na época, de algum profissional que fez o mesmo projeto junto com você. E se você não tem isso armazenado, eu acho que já começa a perder um pouco dessa quantidade de informações.
Então, você ter esse banco de dados sobre o teu projeto é uma forma de organização do teu escritório e principalmente do teu projeto. E de passar confiança também para o teu cliente, dele perceber que você teve um carinho de guardar todas essas informações, de você ter toda essa organização. Então, aqui dentro a gente consegue colocar, isso da equipe é bem relevante, você consegue ter exportação desses dados e importação desses dados, criar novas caixinhas de informações, acrescentar informações além do template básico do ArchiCAD. E essas informações, elas também vão ser utilizadas como texto automático no futuro. Então, o preenchimento delas é, nesse primeiro momento da primeira abordagem, eu acho ele essencial. Stephanie, deixa eu te fazer uma pergunta. Uhum. No caso que você está falando desse banco de dados do projeto, ele está vinculado ao arquivo do projeto. Então, isso significa que eu abro o ArchiCAD, abro o arquivo do projeto e essas informações estão ali dentro. Isso mesmo. Esses parâmetros que você falou que podem ser criados, né? Eu posso então inventar novos itens ali para alimentar esse meu banco de dados. Eles são apenas textuais, numéricos, ou posso colocar de repente uma imagem para fazer uma referência do projeto? Porque uma das coisas, eu vou fazer muita comparação com o Revit, tá? Não se incomode com isso, tá? Existe uma ferramenta lá chamada Starting View, que determina uma vista inicial de trabalho. Então fica muito mais fácil quando eu abro o arquivo, eu olho para aquela vista, esse é o projeto. Ou eu deixo um zoom de repente no carimbo, né, do meu projeto. Eu tenho condições de fazer a mesma coisa no ArchiCAD? Sim, no ArchiCAD, nessa paleta aqui, a gente vai colocar só informações textuais, beleza? Você vai conseguir preencher apenas com informações que são de texto. Você pode, a última imagem que você salva, a última aba que está aberta no ArchiCAD, ela vai ser a primeira que vai ser reaberta. Então, você pode ter esse hábito de sempre salvar o seu arquivo com o seu carimbo aberto ou com uma prancha que seja de extrema relevância aberta, certo? Eu vou mostrar para vocês como também colocar outros arquivos externos de diferentes extensões. Nesse primeiro momento seria só um banco de dados mesmo. Mas eu posso te mostrar um pouco mais sobre isso no próximo slide. Vamos lá? Então, olha só, o que você estava me falando de inserir, por exemplo, uma imagem. Eu tenho as folhas de trabalho dentro do ArchiCAD. Elas são como se fosse uma nova página do ArchiCAD, um novo model, vamos dizer assim, onde eu posso abrir outros arquivos externos em DWG, PDFs, imagens. Eu posso criar um banco de texto, uma caixa de texto, desculpa. Então, eu geralmente, quando trabalho com essas folhas de trabalho, eu seleciono alguns tipos de informação que eu acredito que são relevantes para a organização do meu projeto. Por exemplo, o ID, eu coloco sempre a extensão ou uma sigla que me faça compreender o que tem lá dentro. E depois eu coloco o nome do elemento que está lá dentro. Então, eu trago em DWG um levantamento arquitetônico, um levantamento topográfico, e vocês podem observar que ao lado desses nomes tem um parêntese escrito independente, ou seja, ele é independente do meu projeto. Ele não vai ter nenhuma atualização automática ou nada do tipo, porque ele é um arquivo externo. Então, eu posso, por exemplo, salvar o meu projeto, ter uma ideia do meu projeto no primeiro momento. Achei ele bem relevante, mas a gente começou a pensar em novos formatos, tive uma nova ideia, mas eu quero salvar aquele projeto porque, de alguma forma, ele faz parte da minha evolução. Então, eu posso fazer uma nova folha de trabalho e salvar aquela planta, salvar uma faixa daquele projeto numa folha de trabalho. Ele vai passar a ser só 2D, ele não é mais modelagem, mas ele serve como documentação. Então, eu crio essas folhas de trabalho realmente para documentação. Eu vou mostrar um pouco delas funcionando, certo? Beleza. Então, por exemplo, dados externos, como arquivos complementares, arquivos que sejam base para modelagem, projetos de diversas disciplinas,
levantamentos, projetos antigos, tudo isso eu posso inserir como uma folha de trabalho no meu projeto, certo? Eu posso guardar esse armazenamento em DWG, em PDF, em imagem. Uma outra forma de dados externos são referências. Então, se eu tenho um briefing que eu fiz com o meu cliente, eu posso anexar lá numa folha de trabalho. Se tem uma parte da legislação, isso acontece muito quando a gente está trabalhando com um zoneamento especial ou quando tem algum decreto, alguma legislação especial sobre aquela região. Então, eu gosto de anexar também aquela legislação, aquela página do PDF onde me dá abertura ou limitações sobre aquele projeto, para que, se algum outro funcionário que esteja trabalhando comigo em Teamwork ter alguma dúvida sobre aquilo, eu mostro para ele diretamente dentro do arquivo. Eu não preciso ficar buscando isso em pastas internas no meu computador. Legal. Fica tudo salvo dentro do arquivo. Beleza? Obras análogas, a gente pode ter uma aba, uma folha de trabalho com obras análogas, até mesmo com croquis, como eu representei aqui do lado, uma imagem de croquis. A gente pode passar um croquis a limpo no ArchiCAD, colocar uma escala nele, passar limpo. Isso já é visto na versão 21, que teve a escada, foi o vídeo de lançamento do ArchiCAD, que eles colocaram um croquis de uma escada e depois modelaram ela por cima, utilizando uma folha de trabalho. Então, tudo que eu tenho, até mesmo o contrato do cliente, quando o cliente assina o contrato, termo aditivo, tudo isso eu costumo guardar dentro das minhas folhas de trabalho, porque eu creio que isso também faz parte das informações do meu projeto. Apesar de serem dados externos, elas fazem parte do meu projeto e, de certa forma, se eu tiver que fazer um memorial descritivo ou algum outro tipo de manual sobre aquela edificação, eu tenho várias documentações que foram anexas a ele ali disponíveis para esse momento. Show. Respondi para você sobre as imagens? Olha, muito bom. Gostei disso aí. Beleza. Bem, agora vamos falar um pouquinho de modelagem. Acho que modelagem é a parte que o pessoal gosta mais, que abre um software BIM e já está preparado para utilizar uma ferramenta de parede, inserir uma porta, uma janela. E é uma ferramenta, as ferramentas que estão lá disponíveis, elas são muito intuitivas e elas guardam alguns segredinhos, não são segredos, né? São informações que muitas vezes as pessoas não se atentam. Como, por exemplo, as classificações dos elementos. Eu coloco como principal 4 classificações que qualquer tipo de projeto, mesmo que ele seja um estudo preliminar, por exemplo, ele deve ter. Que é o piso de origem, dentro do ArchiCAD, tudo está vinculado ao seu piso de origem. Então, vamos supor, uma parede ela vai ter o seu vínculo de base e pode ou não ter o seu vínculo de topo. Por que isso funciona? Pode ter ou não. Se eu estiver falando de uma meia parede, eu posso não ter o vínculo. Se eu estou falando de uma parede, eu tenho o vínculo. Se eu altero meu pé direito, aquela que não é vinculada, ela não altera a sua altura, e a que é vinculada tem a alteração de altura juntamente com o seu pé direito. Isso funciona também com os objetos, quando eu mudo a altura do meu pé direito, eles também vão acompanhar essa definição, certo? Então, por isso, é muito relevante você ter bem determinado os seus pisos de origem. O ID do elemento é algo que eu puxo a orelha demais dos meus alunos. Por que o ID do elemento é tão importante assim? Eu estou com uma aba aqui aberta de definições da parede, por exemplo. Essa aqui que eu printei é a parede 04. Se eu estiver falando de parede, tudo bem eu utilizar a forma automática do próprio ArchiCAD, em que ele vai numerando a sequência de paredes. Mas se eu estiver falando de pilares, por exemplo, é bom eu sempre dar uma observada se eu pulei algum pilar ou se eu apaguei algum pilar, porque o ID do elemento ele pode ser utilizado como um texto automático. Então, depois, ao invés de eu ficar numerando cada pilar, ou até mesmo no meu mapa de esquadrias, que é automático, as minhas portas vão aparecer sempre com a sua identificação correta, as suas janelas com a sua identificação correta. Então, é muito importante que o meu ID esteja muito bem definido,
para quem adora mexer com objetos e não coloca ID depois que vai fazer um mapa dos objetos para o cliente, um mapa de compras, sai lá 80 almofadas ao invés de almofada, acessórios, decoração, ao invés de vir estipulado os elementos certinho. Então, o ID do elemento, ele também é essencial quando você vai fazer uma classificação. O vegetal, que as pessoas que conhecem, mexem no AutoCAD, vão recordar do nome quando a gente fala em layer. No ArchiCAD a gente fala vegetal, é a mesma coisa. Bem, eu acho que o vegetal eu não preciso nem explicar muito, certo? Porque funciona da mesma forma que no CAD. Se está no layer errado, se está no vegetal errado, em alguns momentos eu posso sim não encontrar alguns objetos porque eu pedi para esconder aquele vegetal. Então, você tem uma boa classificação de vegetal, uma boa organização dos seus vegetais, isso é de extrema importância. E a classificação do ArchiCAD é um item que eu deixei como extra para aqueles que estão se aventurando também em exportar os seus elementos para IFC. Por quê? Quando eu exporto meus elementos, quando eu exporto um arquivo para IFC, eu tenho alguns tipos de arquivo que eu posso exportar. Vamos supor que eu esteja trabalhando com um arquivo que é estrutural. Eu vou exportar algo para o meu complementar estrutural. Eu preciso enviar para ele apenas o que é relevante. Então, objetos, por exemplo, não são relevantes. O ArchiCAD ele tem uma classificação interna que, por exemplo, a ferramenta parede, ela automaticamente classifica os seus elementos como parede. Mas se eu estiver fazendo um painel de parede ou uma marcenaria utilizando a ferramenta parede ou a ferramenta laje, é importante que eu dê uma olhada nessa classificação para mudar para painel, para mobiliário, certo? Então, essas classificações, essas 4 classificações, eu considero que são primordiais quando a gente está falando em qualquer tipo de modelagem. Stephanie, então deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu ver se eu entendi. O ArchiCAD consegue classificar automaticamente algumas coisas, mas ele também, você também consegue fazer algumas modelagens que fogem a uma classificação automática e você precisa corrigir essa classificação no meio do caminho? Isso mesmo. Pensa comigo, você pode fazer um rodapé utilizando a ferramenta parede, certo? E o rodapé não vai ser uma parede. Então, você pode ir lá na sua classificação e alterar essa classificação. Até mesmo uma estrutura de um armário planejado, por exemplo. Você pode utilizar a ferramenta parede, a ferramenta laje para fazer um sócolo. E esses elementos, eles devem ser classificados da forma correta para quando tiver uma exportação, eles não serem elementos que vão estar a mais no seu modelo. Tá, então a gente está vendo uma mudança radical de lógica de trabalho entre os dois softwares, né? Porque o foco do ArchiCAD, então, pelo visto, é em cima realmente de modelagem. Diferente do Revit, que ele trabalha com categorias de objetos, famílias de objetos, tipologias de objetos. Então, se eu escolher a categoria errada, ele cria um problema no banco de dados. E fazer mudanças são bastante complicadas. Algumas situações ele permite fazer mudanças, sim, mas outras, por exemplo, o caso que você citou da parede, que o ArchiCAD pode mudar para a questão da sanca, o Revit não tem condições de fazer isso. É parede, ponto final. Então ele não muda, ele vai ser parede do início ao fim. Então o ArchiCAD ele tem flexibilidade. Você escolhe uma ferramenta para a finalidade de modelagem, por ser mais fácil para modelar com aquela ferramenta. E no meio do caminho toma a decisão de mudar a categoria dela, a classificação dela. Isso mesmo. Legal. Isso mesmo. Eu costumo, durante o treinamento, a gente fala que o nosso treinamento é do nível básico ao nível intermediário. Então, para que vocês compreendam um pouquinho sobre ele. A gente vai mostrando as ferramentas do seu nível básico ao seu nível intermediário, e chega um momento que a gente começa a inserir novas ferramentas, como é o caso do perfil complexo.
Quando chega o perfil complexo, eu mostro para os meus alunos que tudo que a gente explicou sobre parede, laje, viga, guarda-corpo, todos esses elementos, na verdade, eles também servem como elementos de modelagem. Então, eu tenho formatos de modelagem que são mais simples. Por exemplo, se eu quero fazer uma modelagem que a minha extrusão é lateral, eu utilizo muito bem uma parede. Se eu tenho uma extrusão que é vertical, eu utilizo muito bem um pilar ou um pilar, né? No caso do perfil complexo, a gente não tem a utilização da laje. Se eu tenho uma extrusão que ela é associativa, eu vou usar um guarda-corpo, por exemplo, porque é uma ferramenta que no ArchiCAD ele é associativo a outras ferramentas. Então, a partir do momento que eu tenho um perfil complexo, eu começo a utilizar essas ferramentas de modelagem para outros fins. E elas sim podem ser classificadas de outras maneiras, ter outros vegetais, outras classificações. E essas classificações, deixa eu clarear um pouquinho mais. Quando eu modifico uma classificação, como está em azulzinho aqui me mostrando parede, ele muda também as tabelas que aparecem aqui embaixo. Então, essas classificações que estão aqui como resistência a fogo, transmissão sonora, transmitância térmica, elas são para a parede. Algumas outras podem ser acrescidas. Se eu estiver falando de assoalho, por exemplo, o ArchiCAD vai me mostrar, vai perguntar para mim dimensão do piso escolhido, né, da cerâmica escolhida, vai me perguntar a espessura do rejunte, se eu tenho um índice de perda, para que ele também possa me auxiliar em cálculos de estimativas de quantidade de piso, coisas do tipo. Então, essas classificações, elas não servem só para a parte 2D de preencher tabelas. Elas aparecem para separar os elementos, mas também para me auxiliar em mapas que a gente vai chamar de mapas interativos, onde eu consigo fazer resultados de estimativas, consigo fazer algumas tabelas classificatórias. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês também desses resultados. Ainda tem outra pergunta. Certo? Ainda tem uma outra pergunta. Vamos lá. Essa classificação, ela é fixa dentro do software? Ou seja, o banco de dados de classificações do ArchiCAD é algo que a Graphisoft determina como fixa e o usuário vai escolher? Ou você tem como inventar uma classificação? Porque dentro do Revit, isso eu estou comparando com categorias. As categorias são fixas. O usuário não pode inventar uma categoria. Ele vai lá e escolhe uma categoria para poder utilizar. Essas classificações, como é que funciona? A classificação dentro do ArchiCAD, agora você me pegou, porque eu sempre utilizei e eu acho elas tão amplas que eu nunca pensei em criar uma nova. Mas eu acredito que eu possa ter novas, pode ser que eu tenha que averiguar isso, ok? Mas eu acredito que eu consiga criar novas sim, porque a gente chama de classificações e propriedades. E essas propriedades eu consigo criar novas. Então, por exemplo, eu consigo criar uma nova propriedade para conhecer melhor o meu tipo de piso, para eu fazer expressões matemáticas para descobrir estimativa, tamanho de piso, estimativa de compra desse piso, de quantidade. Então, eu acredito que possa ter algo do tipo. Eu tenho que conferir porque realmente são tantas classificações que eu nunca precisei criar uma, mas eu posso conferir e te passar isso. Não, beleza. É porque quando você falou que mudando a classificação de repente para a parede, as propriedades automaticamente aparecem específicas para a parede, então isso gera uma lógica de que a classificação é algo que já é oferecido pelo software, né? Já é algo Isso, a fixo. classificação é oferecida. As propriedades, eu tenho certeza que você pode acrescentar mais e mais propriedades. Isso sim, você pode criar novos campos dessas classificações aqui. Tá. Isso sim. Beleza. Agora, as classificações é que eu fiquei na dúvida, eu preciso dar uma olhadinha se tem como criar mais. Show. Beleza? Eu passei aqui algumas classificações extras que eu acho que são relevantes, porque muitos escritórios, muitos alunos têm me procurado para fazer interiores dentro do ArchiCAD. Algumas pessoas antigamente pensavam que isso não era possível e o software é muito dócil para isso. Então, como classificações extras para o pessoal de designer de interiores,
de humanização que eu gosto sempre de mostrar para eles é que a gente pode sim colocar fabricante, modelo, código, site, valor, data de aquisição. Então, são vários itens que você pode auxiliar o seu cliente na hora da compra, assim como criar para ele um catálogo dos produtos que foram adquiridos naquela reforma e ele ter também ali uma tabela de quantitativo de custo que ele vai ter com aquela reforma, com aquele projeto. Eu acho isso muito relevante, já que a gente tem um nicho aí de novos profissionais da área de interiores querendo migrar para o BIM. Certo? Legal. Bem, seguindo agora, vamos falar um pouquinho de extrações. Depois de ter falado das classificações, bem, as extrações eu costumo separar em duas, é uma forma mais didática de explicar como elas funcionam. Eu digo que existem extrações que são documentais, ou seja, como quadro de esquadrias, eu fiz uma modelagem, conferi informações dessa modelagem, e dessa forma o ArchiCAD me traz uma extração de quadro de esquadrias, de mapa de portas, mapa de janelas, de forma automática. Então, conforme eu vou inserindo, lembra do ID do elemento que eu falei? Tá aí, ó. P1, o porta 01, porta 02, porta 03. Então, se eu não tivesse classificado da forma correta, o ID do meu elemento, ele poderia aparecer duplicado. Observem só, no mapa de esquadrias, se eu tiver dois elementos com o mesmo ID, ele vai colocar um do lado do outro. E nessa aba de mapa, dos mapas em si, o ArchiCAD tem algo que eu acho que é bem bacana, que ele me deixa fazer a localização tanto em planta quanto em 3D daquele elemento. Então, eu clico nele e peço para ele me mostrar em planta ou em 3D, e eu tenho uma visualização rápida daquele elemento, consigo detectar rápido se tiver algum equívoco. Da mesma forma, eu consigo fazer extrações daquelas informações que estão lá no projeto Info, que foi o nosso banco de dados 2D, que eu falei para vocês, para a utilização de textos automáticos no carimbo. Então, eu escrevo apenas uma vez o nome do meu cliente, escrevo apenas uma vez o nome do projeto, certo? Eu não preciso ter essa repetição de informação. Isso auxilia a diminuir os erros, né? Ô, Stephanie, só para saber, recebi uma informação aqui da Patrícia Erden, que está participando com a gente, que o ArchiCAD cria, sim, novas categorias. Beleza. Ela é treinadora também. Obrigada. Então, pessoal, essas extrações documentais, elas servem também para fazer aquelas listagens de materiais, listagem de objetos, que auxiliam também na entrega para o seu cliente, onde ele pode verificar os quantitativos, estimativas de quantitativo daqueles materiais que estão sendo utilizados, para o pessoal de interiores, a lista dos objetos que foram utilizados, com seus fornecedores, e isso pode ser exportado para Excel, pode ser exportado para Word, PDF, então o OpenBIM atuando aí, ele tem essa diversidade, esse lado mais amigável de conversar com vários outros softwares e ter essa sutileza de troca de informações. Ó, aproveitando o gancho, a Natália Ricartes, ela pergunta o seguinte: se usa alguma classificação para fins orçamentários, SINAP ou código de banco de dados próprio, etc. É possível? Você pode criar mais propriedades dentro daquelas classificações, onde você pode inserir campos que não estejam lá. E você pode também utilizar outros softwares de orçamento, trabalhando junto com eles, ArchiCAD migrando para esses outros softwares, certo? Não é a minha especialidade, confesso que orçamento não é a minha especialidade, mas eu tenho visto uma grande expansão do pessoal utilizando esses softwares de orçamento e fazendo essa migração de dados. Então, aquilo que não é feito dentro do ArchiCAD, ou que pode ser feito também, mas que você queira fazer em outros softwares, você consegue exportar. Beleza? Então, consegui responder? Então, só seguindo a mesma linha de raciocínio da Natália, a gente consegue exportar dados do banco de dados do ArchiCAD para fora, para um Excel, por exemplo?
Sim, sim, você consegue fazer mapas e exportar esses mapas em Excel. Consegue. Tá, eu estou falando no sentido de exportação. Eu consigo importar dados. Por exemplo, eu tenho um parâmetro de Sinap, né, de código Sinap, que está vinculado aos itens, né, os elementos do ArchiCAD. E aí eu tenho um banco de dados externo com informações do código. Eu posso fazer no sentido inverso? Trazer essas informações para dentro do modelo? Vamos lá, importar. Bem, eu acredito que sim, mas a gente precisa ver caso a caso como seria essa importação. Porque se eu estiver falando de materiais de construção, por exemplo, eu posso criar parâmetros dessas importações. De uma forma bem grosseira, se fosse fazer tudo à mão, eu poderia criar mais propriedades e inserir à mão essas propriedades. Mas de forma automática, essa pergunta, como eu te falei, eu não tenho ainda essa especialização de orçamento, essa área ainda eu não utilizo junto com o ArchiCAD. Então, essa pergunta eu vou deixar em aberto e Tranquilo. posso responder para você junto com os outros treinadores. Né? Acho que tem muitos que já Tranquilo. estão Tem gente no trabalhando fórum, com tem isso. gente no fórum nos ajudando. Quer ver? Ó? O Rubem Ah, Milon, falando com o Eduardo Ribeiro, já palestrou sobre isso usando o ArchiCAD Sinap. O Dionísio, ele isso. fala que o Orsabim lê com facilidade o IFC do ArchiCAD. E ele responde que pode. Pode sim fazer o sentido inverso. Legal. Beleza. Muito obrigada. Tem mais treinadores aí me auxiliando. Todo mundo aprendendo um pouco aqui. E o Wesley Com fala, certeza. a gente consegue mandar para o Volare também. Isso, Volare também. Volare também. Bem, eu acho que é muito importante a gente salientar essa informação de que o processo, o software, ele é um software que já tem mais de 30 anos no mercado e que a gente tem versões chegando anualmente no Brasil. O ArchiCAD, ele tem versões sendo atualizadas a todo momento, né? Então, todo ano chega uma versão nova. Com essas versões, a gente acaba recebendo novas atualizações, novos procedimentos que conseguem ser feitos, novas conexões que conseguem ser feitos. Então, eu estou sempre aprendendo e disposta a aprender com vocês também. Quem tiver novidades, estou sempre buscando conhecer um pouquinho mais, certo? Ó, o Dionísio escreveu que é linha de mão dupla para o Excel. Tanto pode exportar quanto pode para importar também. Beleza, beleza. Então, ó, eu falei aqui para vocês de algumas extrações que são documentais, que eu classifico como extrações documentais, porque elas podem estar, por exemplo, numa prancha, ou elas podem ser exportadas como um PDF, um documento que eu posso anexar ao meu projeto. E existem algumas informações, algumas extrações que eu faço que eu considero projetual. Por que projetual? Porque elas vão me auxiliar no momento de modelagem, no momento de projeção, meu momento de criar o meu projeto. Como é o caso do quadro de iluminação mínima, onde eu consigo separar as zonas, né? Consigo separar os ambientes do meu projeto. O ArchiCAD lê, então, a sua área medida, as suas superfícies da janela, você coloca o coeficiente de iluminação mínimo e ele fala para você se o índice de abertura ele foi atendido ou não. Então, eu acho que esse é um quadro, um mapa, a gente sempre fala em mapa dentro do ArchiCAD, um mapa que ele é de extrações, já que ele está pegando itens de modelagem, como área, como janela, e ele está me dando informações que me auxiliam naquele momento de projeto. De quantitativos preliminares também, onde eu consigo fazer um orçamento rápido sobre o meu projeto, verificar se ele está dentro do que é permitido pelo meu cliente, um quadro de áreas para ver se eu estou realmente dentro das minhas taxas urbanísticas ou se eu estou passando. E ele também me permite criar novos mapas com todas aquelas classificações, parâmetros e ferramentas que eu tenho. Então, a todo momento tem alguém criando um mapa novo, criando uma nova forma de você conseguir ter uma leitura do teu projeto em forma de quadro. Isso auxilia muito, porque imagina só você ir medindo janela por janela,
por exemplo, no caso do mapa de iluminação mínima, verificando se todos estão atendendo à norma. Então, dessa forma, eu consigo ter uma leitura muito rápida do meu projeto e verificar onde está acontecendo algum tipo de falha. Isso é legal. Tranquilo? Bem, o resultado disso eu trouxe de uma forma muito simples, ok? Que é o seguinte, eu trouxe uma prancha onde eu coloquei aquelas anotações que são automáticas, que no ArchiCAD nós chamamos de rótulos. Eles estão puxando IDs dos meus elementos. Então, por eu ter colocado IDs, eles já estão classificados da forma correta. Eu consigo tirar, por exemplo, dimensões, altura, largura, direto de forma automática também. Então, eu não preciso ficar novamente medindo os elementos que eu coloquei lá dentro. Os textos automáticos vão me dando esse tipo de classificação, por exemplo, o tipo de revestimento que eu estou utilizando, a medida, as dimensões desse revestimento, o ralo linear, a sua dimensão, certo? Assim como o meu carimbo. Meu carimbo, eu coloquei ele uma vez, fiz esse exemplo, que é a reforma da Casa 9, brincando aí com o nome da minha empresa, e ele automaticamente vai colocar esse carimbo, vai replicar esse carimbo com esse nome desse projeto por todas as minhas pranchas. Bem, falei um pouco da documentação, da importância da documentação, e agora ela vai ficar mais presente ainda, quando eu falo em retrabalho. Por quê? Pensem num retrabalho simples. Eu tenho 120 pranchas, por exemplo, e percebo que o nome do meu cliente é tipo o meu nome, que tem vários THs, PHs, letras diferentes no meio. E aí eu escrevi o nome do meu cliente errado. Se eu tenho 120 pranchas, eu preciso consertar nas 120. Se eu estou utilizando um software como o ArchiCAD, por exemplo, eu vou lá naquele primeiro banco de dados que eu mostrei para vocês, que é o Projeto Info, modifico o nome do meu cliente e vocês percebam, eu peguei um layout de um carimbo aqui, que ele aparece várias hashtags. Essas hashtags são textos automáticos. Então, ele pega o nome do proprietário e automaticamente pega lá do meu banco de dados e publica certinho, como eu coloquei lá em todos os meus carimbos. Em todos os lugares que aparece nome completo do cliente, ele vai colocar aquela informação. Isso é bem útil porque se eu mudo, tem alguma alteração com erro de digitação, por exemplo, no meu carimbo, eu já altero isso em todo o meu projeto. Então, é uma parte de documentação que a gente tem que ter atenção, certo? Uma outra é sobre... Volta um negócio atrás. Todas as hashtags aí que você falou, você inventa, ou você pode inventar todas elas, ou são itens também fixos dentro do software que você escolhe? Eles são itens que já estão classificados e eles entendem assim, se lá no meu banco de dados tem um dado que chama nome do meio do proprietário, eu consigo colocar essa classificação, essa anotação automática aqui dentro. Tá. Eu estou vendo que você tem uma hashtag da escala. Isso. Né? Tá. Como que funciona essa hashtag? Me explica como é que funciona isso. Bem, porque nós temos um problema, nesse caso, para o Revit, entendeu? Então eu quero saber se o ArchiCAD tem uma solução. Então, ele vai pegar a escala da minha viewport que eu estou inserindo na minha prancha, que a gente chama de layout, no caso do ArchiCAD. Ele pega a escala original do meu desenho. Você pode pegar a escala do desenho ou a escala original, existem as duas. Você pode pegar essa escala e já colocar no carimbo. Então, se, por exemplo, o meu desenho estava na 1:75 e eu achei melhor modificar, aumentar a minha escala, colocar ele na 1:50, quando eu faço essa substituição na minha vista, automaticamente no meu carimbo muda. E quando eu tenho desenhos de várias escalas? Esse que é o problema. Ele vai listando todas as escalas que tem naquela prancha. Então ele coloca numa sequência os tipos de escalas que aparecem na prancha.
Isso mesmo. Isso é muito legal, porque o Revit não faz isso. O Revit coloca assim, escala indicada. E acabou. Ah, não. Então, Não, você pode ele não ter, informa as escalas. você pode ter várias formas. Elas ficam uma do lado da outra. Show. E em relação a texto e simbologia, é, você quando cria essas configurações, elas são configuradas baseadas, podem ser baseadas na BNT, ou seja, eu configuro em milímetros o tamanho desses símbolos e de acordo com a escala eles se adaptam, ou na verdade não, eles permanecem intactos, enquanto a escala muda eles permanecem intactos? É assim que Isso funciona? mesmo, isso mesmo. É assim que funciona. Para vocês terem uma ideia, esse carimbo aqui ele faz parte do template nativo do ArchiCAD brasileiro, né, do ArchiCAD que tem a sua versão BR, BRA. Então, eu peguei o mais básico, não mexi no template, nada do tipo, para que vocês compreendam como ele vem nativo, sem nenhuma alteração. Ele dessa forma, ele já vem assim. Na verdade, ele já obedece alguns critérios, por exemplo, das cotas, ele já mostra cotas seguindo NBR, coisas do tipo. Então, você já consegue ter essas diferenças. Ele aparece centímetro, metro, seguindo o NBR, milímetros. Então, ele sempre está seguindo essas normativas. Os favoritos gráficos também têm essas informações de tamanho, os seus textos aparecem dessa forma. Legal, legal. Tranquilo? Uhum. E aqui falando de retrabalho, quando a gente tem, por exemplo, uma alteração para ser feita na nossa modelagem. A gente falou lá da documentação do nosso carimbo, mas imagina só que eu fiz o meu projeto, fiz um projeto para um cliente, e aí utilizei uma cerâmica. Meu cliente foi na loja comprar e falou: não, essa cerâmica está fora do orçamento, eu preciso mudar. E aí, como que eu vou analisar, fazer uma classificação para eu poder substituir? Bem, quando eu fiz a modelagem, eu criei algumas classificações. E uma delas foi a superfície. A superfície que significa qual que é o piso que eu estou utilizando, qual que é o modelo que eu estou utilizando ali, tipo de pintura, o tipo de piso, o tipo de acabamento. O ArchiCAD possui uma ferramenta que chama pesquisar e selecionar. Ele funciona a partir de critérios. Então, eu consigo selecionar o meu tipo de elemento, até dizer mesmo se ele é um elemento 2D ou um elemento 3D, ou filtrar um elemento específico, e buscar através de critérios essas informações. Foi o caso desse print, que eu pedi para que ele selecionasse todas as lajes que tivesse essa cerâmica Portland cimento ceral como superfície. Dessa forma, eu consigo selecionar e editar esses 4 elementos de uma vez. Ou selecionar e verificar no meu modelo onde estão esses elementos. Eu posso filtrar também, inserir, por exemplo, um critério de piso. Eu quero que ele selecione só os do piso de origem garagem, do piso de origem térreo. Então, é uma ferramenta muito útil, onde eu consigo selecionar apenas aqueles itens que estão dentro de critérios, ou selecionar aqueles itens que são opostos ao meu critério, também é possível. Legal. Deixa eu perguntar sobre a questão desses acabamentos, desses materiais. Uhum. Como é que são criados os materiais dentro do ArchiCAD? É uma preocupação apenas da parte gráfica? Ou seja, eu tenho uma representação técnica, tenho uma representação para renderização, eu tenho informações de banco de dados, características para geração de banco de dados, para futuramente ser utilizados de repente nos quantitativos. Como é que funciona a lógica do ArchiCAD nesse sentido? Quando a gente fala de material, eu gosto sempre de explicar isso aos meus alunos também. A gente trabalha com 2 elementos. Um que chama material de construção e outro que chama superfície. Isso que eu tenho cor, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma madeira. Meu material de construção, ele é a madeira e a minha superfície pode ser mogno. Tudo bem? Então, eu tenho uma classificação dentro do meu material de construção. Os meus materiais de construção são um elemento dentro do ArchiCAD que a gente tem um orgulho de utilização dele. Por quê? Ele possui uma prioridade de interseção. O que é isso?
ele não funciona só na parte gráfica. Ele funciona também muito ativo na sua modelagem, para ter uma boa execução de projeto. Eu crio prioridades de interseção, prioridade de materiais, de relevância de materiais, onde eu coloco a sua força. Então, se eu tenho um material, por exemplo, se eu tenho uma viga de madeira e uma viga de concreto armado, quando eu tenho uma interseção entre as duas, o ArchiCAD compreende que aquele material de concreto armado estrutural, ele tem uma força maior do que o meu elemento que é de madeira, porque ele foi classificado assim, e naquele momento de interseção, o elemento da madeira é rompido e continua após a interrupção dele pelo elemento de material de construção, que era o concreto armado estrutural. Isso é o material de construção. Dentro dele, aquelas classificações como transmissão sonora, transmitância térmica, esses são quantitativos de cada material. Eu posso ter tipos diferentes de concreto, eu posso ter tipos diferentes de tijolo, e eu posso classificar eles de forma diferente, dando características diferentes, de densidade, por exemplo. Eu posso, então, reorganizar esses materiais. Quando eu falo de superfícies, eu estou falando de acabamento. Então, eu trabalho as superfícies verificando a sua realidade junto com o material, porque ele vai ser sempre colocado junto com um material de construção, né, numa ferramenta, mas eles também estão muito ligados à parte de renderização, onde eu posso colocar, por exemplo, esse piso, eu trouxe a imagem real dele, do site do meu fornecedor, eu faço essa superfície já pronta, coloco no meu material da laje, da cerâmica que eu estou utilizando, e unifico os dois. Na hora de fazer o render, vai aparecer aquela superfície de imagem que eu trouxe do meu fornecedor. E o material que eu estou utilizando, eu posso pegar a tabela do meu fornecedor e criar um material de construção dessa cerâmica. E esse material, Consegui ser claro ou ficou... Não, beleza. Aí o material de construção é o que gera documentação técnica. Isso mesmo. O material de construção é o que gera documentação, enquanto a superfície ela está gerando critérios de imagem, de representação. E nesse de construção eu posso aplicar propriedades de características físicas e térmicas para posteriormente exportar o IFC para um software de análise de eficiência energética, como o Design Builder. Sim, sim. Dentro do ArchiCAD a gente tem um plugin que chama EcoDesigner, que ele já faz também essa avaliação energética. Então, você também consegue ter esse controle a partir desses critérios que você colocou no seu elemento. Show, beleza. Beleza? Então, falando do retrabalho, a gente buscou os nossos elementos que seriam trocados através dessas classificações que vocês foram gerando para a documentação do modelo. Então, mais uma vez, a necessidade de você ter esse modelo muito bem informado, muito bem classificado e organizado. Bem, agora falando de publicação, esse foi um render feito muito rápido dentro do ArchiCAD. Se eu não me engano, ele demorou 1 minuto e meio. Então, eu coloquei uma resolução bem simples nele. É uma resolução de baixa qualidade. Ele foi feito realmente para eu ter uma imagem rápida, explicar para o meu cliente, ou até mesmo verificar se a posição do sol está num momento favorável, está numa posição favorável ou não, o tipo de material está combinando ou não. É só um render de teste, ok? A gente consegue fazer renders bem superiores a esse. Aí até indico a Raquel, a Imabim, que é uma super professora de renderização dentro do ArchiCAD. Ela mesmo faz o template dessa parte no ArchiCAD, no template do Brasil, do ArchiCAD. Qual é o renderizador que é usado? Desculpa? Qual o renderizador que é usado? A gente usa o Cinema 4D da Maxon. Beleza? Ele é um concorrente do V-Ray, de altíssima qualidade. Essas imagens a gente consegue fazer com um tempo de render bem tranquilo. E para quem também tem interesse, que gosta dos vídeos, a gente tem o Twinmotion também, que tem um plugin
com o ArchiCAD, que já faz essa exportação. O Bacana, e faz Twinmotion vídeos também bem funciona com bacanas. ArchiCAD. O Lumion funciona? Funciona. O Lumion você pode fazer a exportação do ArchiCAD para SketchUp. E aí trabalhar da mesma forma que era trabalhado antes, de Sketch para Lumion também com tranquilidade. Tá. Isso é uma das... eu não coloquei esse tipo de publicação aqui, mas que vocês também podem fazer esse tipo de exportação, exportar um ArchiCAD para Sketch, por exemplo, e do SketchUp mexer para o 3D Max, apesar que ele também vai direto para o 3D Max, sem problema. Então, a gente tem alguns tipos de publicação e de exportação. Quando eu falei que dava para a gente exportar o ArchiCAD em inúmeros softwares, inúmeros formatos, não era à toa. Legal. A primeira Não, pode seguir. A primeira ideia de publicação que eu passo para vocês é sobre a imagem, que a gente pode salvar JPEG, PNG, pode fazer alguns tipos de render, como eu falei para vocês, de outros softwares que a gente pode utilizar para renderização e também para pós-edição, para criação de vídeos, certo? A segunda que eu queria mostrar para vocês é a publicação de arquivos em DWG. A gente sabe que nem todos os profissionais já atuam com softwares BIM e muitas vezes a gente precisa publicar um projeto arquitetônico em DWG para mandar para algum complementar, para o elétrico, para o hidráulico, para que ele continue o trabalho, a partir dali tem uma referência de projeto arquitetônico. O ArchiCAD, ele possui um tradutor, então a gente tem essa janelinha que chama organizador, onde eu consigo fazer publicações dos meus arquivos em arquivos de DWG. Eu posso salvar tanto as minhas vistas quanto as minhas pranchas em DWG. Então, eu trabalho com tradutores, onde eu posso exportar para Model Space, para Paper Space, assim como eu posso importar esses arquivos e serem traduzidos da mesma forma. Legal? Deixa eu perguntar então. Eu até deixei... Oi? Vamos perguntar. Falando só de AutoCAD, então vamos lá perguntar. Existe então algum local no ArchiCAD que você pré-configure que layers vão ser exportadas para o AutoCAD? Sim, sim. Bem, você pode fazer... Deixa eu ver se eu entendi bem a sua pergunta. Porque você, assim, por exemplo, lá no Revit, quando você faz um projeto no Revit, você consegue exportar para o AutoCAD também, da geração de DWG ou DXF. Só que ele tem uma lista que ele faz uma comparação das famílias, né, e categorias, e qual o nome das layers em vista e em corte e suas cores, porque o vínculo está baseado em cores, vão ser exportadas. E é uma coisa que você pode personalizar. Então, quando você exporta para o arquivo em AutoCAD, você tem lá uma série de layers já preparadas, as cores já predefinidas, de acordo com aquelas categorias que a gente vinculou. Então, o ArchiCAD faz algo parecido? Sim, sim, a gente tem tradutores, tem já configurados alguns tradutores que servem tanto para exportação quanto para importação de DWG para dentro do ArchiCAD. A gente também faz exportação em DXF. Esses tradutores, fica aqui embaixo ó, a janelinha dele, você pode fazer essa tradução. Ele já está ligado aqui para uma tradução que é de número 6, de exportar para Model Space, mas você pode modificar esse tipo de exportação. E lá dentro, você realmente traduz. Tem as duas abinhas que mostram como vai ser passado do ArchiCAD e como será inserido no AutoCAD. Você pode, então, configurar, por exemplo, os seus vegetais, você pode configurar as suas canetas, que no ArchiCAD a gente chama de canetas, né, conjunto de canetas, e no AutoCAD a gente fala sobre as nossas penas e as cores das penas. Então, você consegue fazer essa correspondência entre os dois. Legal. Isso é possível, sim, fazer. E se você quiser também, como eu fiz aqui, eu selecionei alguns elementos que eu gostaria daquele detalhe, salvei uma vista dele, então, por exemplo, a minha paginação de piso não era relevante, e traduzi, eu tirei isso daquela vista e traduzi para o AutoCAD e abri aqui para vocês verem. Então, peguei aquela vista de detalhe e fiz essa exportação para Model Space.
beleza? Naquele tradutor que você mostrou, ele também tem a opção, de repente, para exportar em Paperspace, em layout. Tem sim, tem sim. Tá. E outra dúvida, quando ele gera esse arquivo, ele tem a opção de gerar um arquivo inteiro, ou concentrar todos os desenhos num único arquivo, ou ele também consegue gerar XREF? Sabe dizer? É porque isso são coisas que eu encontro também lá no Revit, entendeu? Porque eu posso concentrar tudo dentro do mesmo arquivo e eu posso isolar em diversos pequenos arquivos. Sim, Como tem vários geralmente, desenhos, né? Eu tenho essa possibilidade. sim, geralmente eu separo os arquivos em vários arquivos de DWG. Separo os meus desenhos em vários arquivos de DWG. Agora, algum dos treinadores que mexam mais com AutoCAD aí pode me auxiliar com relação ao XREF, que seria o módulo do ArchiCAD, trabalhar em módulo, que a gente chama no ArchiCAD, quando você tem uma referência externa e os dois trabalham juntos. Bem, isso eu não sei te responder. Relaxa. Eu tenho uma vivência muito básica com Eu tô sendo muito AutoCAD. chato para você. Oi? Eu tô sendo muito chato contigo hoje. Não, imagina, imagina. É porque, na verdade, se você soubesse o conhecimento que eu tive, a base que eu tive, eu aprendi a mexer em software BIM quando eu tinha 7 anos. Meu primeiro contato com o software BIM foi com Home Design 3D. Foi uma brincadeira que meu pai fazia comigo, porque eu gostava muito de fazer estudo de fluxo dos lugares que eu ia, mas eu não tinha noção nenhuma de desenho em perspectiva. E aí ele instalou esse software no computador da nossa casa para que eu tivesse essa noção de desenhar em planta e ver a perspectiva achando que eu ia ser assim o suprassumo do croquis. Mas não deu muito certo, deu muito certo com o BIM, porque quando eu cheguei na faculdade eu me deparei com o AutoCAD e falei, não, gente, espera, que eu já mexi com outro software que já fazia o 2D, o 3D junto, então foi justamente quando o ArchiCAD começou a trazer o template para o Brasil, que foi em 2012, e a partir de então eu trabalhei com ele. Então, essas questões que são muito ligadas ao AutoCAD, algumas minúcias do AutoCAD, eu realmente tive uma pincelada sobre ele, mas de base eu sempre trabalhei Relaxa. em Eu tô BIM. falando, eu tô sendo muito chato contigo fazendo pergunta, às vezes que é mais cabeluda, né? Deixa eu só falar aqui, Não, O Cristiano Almeida falou que sim, ele exporta em formato XREF, tá? O Wesley está perguntando se existe algo parecido com o Workset do Revit no ArchiCAD, e a Patrícia já respondeu no fórum que existe o Teamwork. Então tem um isso. trabalho colaborativo, né? O Ruben, inclusive, é tão possível que dá para exportar diversos paper spaces em um arquivo único. Então, a galera falando aqui que existe sim várias possibilidades de exportação. Tá? Valeu, pessoal, pela ajuda aí dos comentários. Segue, Stefania. Muito obrigada aí, pessoal. Então, mostrando para vocês dos nossos arquivos em DWG, a sua publicação, e também finalizando o assunto de publicação, mostrando para vocês que esses mesmos arquivos eles podem ser salvos em PDF. A gente tem 3 tipos de leitura para salvamento em PDF. Uma que eu consigo fazer um arquivo único, colocar todos os PDFs como se fosse um caderno, que a gente fala de salvamento em um único arquivo. Eu consigo criar pastas reais. Então, se o meu ArchiCAD, por exemplo, o template nativo, ele já separa os arquivos em fase de projeto, estudo preliminar, projeto legal e projeto executivo. Eu consigo fazer essa documentação dos arquivos em PDF separadinho por essas pastas. Então, eu abro uma pasta de estudo preliminar e lá dentro tem a pastinha de cortes e vão ser salvas as vistas, as pranchas daquele estudo preliminar com as suas devidas configurações e assim por diante nas suas fases de projeto. Existem esses 2 modos e o terceiro modo, onde eu separo por fase de projeto, mas quando eu abro aquela fase, eu tenho um PDF contando todas as minhas vistas, todas as minhas pranchas de corte, fachada, plantas, todas em um arquivo só. Então, é
é bem útil essa organização, essa paleta que a gente tem chamada organizador dentro do ArchiCAD. Eu acho que ela é essencial para a organização de todo o processo. Se você reparar aqui em cima, a gente tem 4 ícones. Um é o de mapa de projeto, onde se modela no ArchiCAD. O de mapa de vista, onde se separa cada viewport com a sua configuração por fase de projeto ou por uma fase do que você queira mostrar. Depois você insere essas viewports no seu livro de layout, que é assim chamado as pastas onde a gente separa os elementos por pranchas. E depois tem os publicadores, onde você consegue salvar o BIMX, que você consegue salvar o seu modelo 3D, junto com a sua fase de projeto, as suas pranchas, num modelo 3D que é possível ser visto em celular, tablet, óculos de realidade virtual também. Você consegue salvar os seus layouts, né, as suas pranchas em PDF, em DWG, e todos aqueles mapas que eu mostrei para vocês de iluminação mínima, mapas de quantitativos, você consegue exportar em Excel. Então, a gente tem um tipo de publicação, uma paleta que nos auxilia muito nesse momento. Então, para a gente ter um resumo de quem está com a gente até agora, a parte mais importante que vocês tenham quando vocês estiverem trabalhando, criando um projeto em BIM, é vocês terem qualidade no modelo de vocês e muita organização. Vocês só conseguem ter um projeto em BIM de verdade se você tem organização de todas as informações para que você não as perca. Não adianta você ter um tanto de informação dentro do seu modelo, sendo que você não consegue gerir essas informações, não consegue coordenar essas informações porque elas estão muito dispersas. Então, tenham sempre muito esse cuidado, trabalhem com objetivo, com foco na produção de vocês, para que vocês também não invistam tempo em algo que não é tão relevante naquela fase de projeto. Afinal de contas, a gente tem softwares que são muito avançados, que eles têm diversas oportunidades de produção para a gente. Então, é essa mensagem que eu deixo para vocês. Preocupem-se em ter muita qualidade e organização dentro dos projetos. Show, Stephanie. Stephanie, eu queria te fazer um pedido. Há condições de você fazer uma pequena demonstração do ArchiCAD? Coisa rápida. Sim. Né, para as pessoas que nunca viram o ArchiCAD em funcionamento? Bem, não pode ser falado que nunca foi visto, porque toda essa apresentação está sendo feita dentro do ArchiCAD. Então, para vocês terem uma ideia, para a gente ser BIM também, eu salvei o meu modelo, assim como toda a minha organização está aqui, ó, minha pastinha do BIM Talks, com todos os PDFs, com todos as pranchinhas que eu fiz essa apresentação, elas estão todas aqui dentro. Vamos sim, eu vou aqui transformar o ArchiCAD em ArchiCAD de novo, porque ele está como se fosse um leitor de PDF. Então, vamos lá. Enquanto você vai preparando, deixa eu te fazer outra pergunta. O ArchiCAD ele é principalmente direcionado à arquitetura, né? Acredito eu, você deve mostrar aí, que existem algumas ferramentas da área de estrutura, pelo menos o mínimo necessário, né, para criar a estrutura base, né, para mais tarde virar realmente uma estrutura. A parte de instalações, eu já ouvi falar, nunca vi, né, não tive a oportunidade de ver, que existe uma solução da Graphisoft nessa área. Né? Até então, eu sei, existe uma parceria entre a Graphisoft e a AutoQI para a parte de instalações. Mas a Graphisoft tem a sua própria solução nessas áreas? Como é que é? Vamos lá. Nós temos aqui algumas ferramentas que são de modelagem de estrutura. Nessa barra lateral aqui, à nossa esquerda, a gente tem as ferramentas. E a gente tem, sim, pilar, viga, a gente tem alguns elementos de objetos, por exemplo, fundações, sapatinhas de fundações, alguns elementos que já nos auxiliam nesse processo.
tanto essa ferramenta de pilar quanto as ferramentas de viga, elas aceitam perfis metálicos e a gente pode, eu posso mostrar para vocês, por exemplo, a funcionalidade que eles têm. A gente já tem alguns pilares que são pré-moldados, por exemplo, e se eu estiver trabalhando com perfis que são metálicos, eu posso pegar um perfil, só abaixar aqui que eu tô. Só essa sua janelinha aqui do aplicativo que tá me atrapalhando um pouquinho, mas vamos lá. Bem, essas ferramentas, como é o caso do Pilar no ArchiCAD, por exemplo, eles estão sendo muito otimizadas. Então, antes a gente tinha uma ferramenta que era mais padrão. Hoje em dia, para vocês verem um pilar por dentro, a gente consegue separar o pilar por vários segmentos, criar alguns tipos de pilares que são considerados pilares universais. O que seriam isso? Eles são pilares que atuam com perfis complexos, então eu consigo, através dele, fazer algumas modificações. Por exemplo, eu consigo, a partir de um pilar, eu posso transformar esse pilar em outros. Eu tenho alguns modificadores dentro desse perfil que me permite, apenas com alguns cliques, criar outros formatos de pilar. Certo? Isso é uma parametrização que tem dentro dessa ferramenta. Ela nasce a partir de um perfil complexo, que a gente chama de perfil complexo paramétrico, mas que no seu uso ela é bem simples, não tem nada de complexo, certo? Legal. Então, a partir... Oi? Não, legal. Então, a partir deles, a gente já consegue chegar à realidade de estruturas, tanto com a ferramenta Pilar quanto com a ferramenta Viga. As duas são muito plásticas, são muito flexíveis, certo? Com essa questão. Você me falou sobre os elementos de complementares, né? Ferramentas utilizadas para modelagem de complementares. O ArchiCAD tem um map, ele tem um plugin, você pode fazer download dele no próprio site da Graphisoft e colocar ele aqui. Eu acredito que ele não esteja aqui a minha paleta. Não, eu ainda não baixei ele para esse modelo. Mas você pode também fazer essas parcerias e exportar o ArchiCAD para outros softwares, como é o caso dos parceiros da AutoQI, que já tem softwares do QI elétrico, QI hidráulico, que já fazem essa compatibilização entre os processos. Beleza? Uhum. O que mais que você tinha de pergunta? Que agora eu fiquei a dúvida se eu respondi tudo. Eu só tinha feito essa pergunta, eu tenho mais outra, mas vou deixar você avançar um pouquinho mais. Deixar avançar um pouco mais? Me conta o que você gostaria que eu te mostrasse mais aqui. Sobre o software, né? Então, eu tenho aqui uma modelagem que está super simples. Eu fiz mais para mostrar essa parte aqui externa para vocês. Então, eu consigo trabalhar ela no meu ArchiCAD de uma forma... deixa eu ver, só que tem alguns elementos aqui que estão faltando. Algo que eu mostrei hoje para uns alunos e que eu acho que é de extrema relevância é como o ArchiCAD vai se transformando ao longo do processo. Muitas pessoas que não conhecem acreditam que eu já preciso começar com uma classificação. Então, por exemplo, esse estudo que eu fiz aqui, ele foi um estudo realmente bem básico. Então, eu modelei todas as paredes de uma forma genérica, tá vendo? É uma estrutura genérica de vedação externa. Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com um elemento de tijolo cerâmico, eu poderia ter representações diferentes daquele meu elemento. Então, eu posso ter a minha mesma estrutura e conforme eu avanço pelas minhas fases de projeto, então se eu tenho, por exemplo, uma fase de projeto que é um estudo preliminar,
o ArchiCAD automaticamente vai fazendo sobreposições gráficas, beleza? Para que esse elemento ele seja mostrado de forma diferente. Então, eu tenho o estudo preliminar, o projeto legal, o projeto executivo, onde eu tenho os meus elementos sendo mostrados de formas diferentes. Isso eu acho que é algo bem interessante de ser mostrado, de ser visto no ArchiCAD, essa diferença que eu consigo trabalhar entre os processos. Beleza? Se eu tenho um tipo de criação, eu não preciso começar o meu projeto tendo uma classificação, um dimensionamento, ou ter escolhido o material. Eu posso ainda pensar se eu quero trabalhar com bloco de concreto, se eu quero trabalhar com tijolo cerâmico, e ao longo do meu processo ir modificando, porque ele tem essas sobreposições gráficas que vão mostrando o que é pertinente para cada modelo. O ArchiCAD vai ter alguma ferramenta como trabalhar com fases de projeto, tipo demolir e construir, onde vai poder trabalhar com essa situação de representação gráfica? Temos sim. Vamos lá, deixa eu diminuir só um pouquinho aqui a tela para caber todas essas informações aqui. Eu tenho uma paleta onde eu consigo, é uma paleta que a gente chama de renovação, e essa paleta eu consigo dizer o que é existente, classificar o meu elemento como existente, demolir ou a construir. Então, vamos supor que essa parede aqui, ela seja construir. Então, na minha planta do existente, ela não existe. Quando eu vou para a minha planta de demolições, aquela parede que vai ser demolida, ela já fica em amarelo. Após demolição, aquela parede não existe mais. Numa nova construção, ela mostra em vermelho aquilo que vai ser construído, em amarelo aquilo que foi demolido. E no planejado, ela já mostra assim aquela parede que foi demolida. Então, é um processo muito simples que acontece. Essa paleta, ela pode ir classificando, assim como você pode clicar naquele seu elemento e pedir o seu estado de renovação e pedir para onde que ele seja mostrado, em que filtros eles sejam mostrados. Vale lembrar que essa ferramenta, ela não serve, essa paleta com essa classificação, ela não serve apenas para ferramentas do tipo parede, portas ou coisa do tipo. Ela vai servir para anotações também. Então, você pode ter um tipo de cota numa planta que é a planta existente, e essa cota ir mudando conforme a sua fase de renovação. Legal. Show. Então, vários projetos, tranquilo. Próxima pergunta? Próxima pergunta. Vamos lá. Bibliotecas. Personalização de bibliotecas. Como é que se cria uma biblioteca externa para o ArchiCAD? Porque, assim, há tempos atrás teve um trabalho do governo, junto com a BDI, com a criação de bibliotecas, né, disponibilizadas de graça, né, na Biblioteca Nacional, né? Minha equipe participou em conjunto com outras equipes, eu fui subcontratado, e a gente desenvolveu diversas dessas bibliotecas. E quando a gente esbarrou exatamente numa situação dessa, né? Como fazer as bibliotecas para ArchiCAD? As pessoas não tinham experiência, né, no assunto, né, em ArchiCAD. E claro que a gente pesquisou, a gente encontrou uma solução, né, e geramos os arquivos IFC, né, para esses elementos. Mas eu queria escutar de você, né, qual é a solução para a geração de bibliotecas e utilização de bibliotecas externas de elementos dentro do ArchiCAD. Beleza. Bem, a gente tem uma pessoa que está nos assistindo que é especialista nisso, o Ruben. Foi a pessoa que me ensinou tudo o que eu sei sobre criação de objetos em GDL, um pouco de linguagem em GDL. Linguagem GDL. E vou te contar... Linguagem GDL. E vou te contar que a criação de uma biblioteca externa é algo muito simples dentro do ArchiCAD. Ele sendo um software que conversa com outros softwares, ele tem uma leitura e uma tradução daqueles elementos que a gente tem, por exemplo, de SketchUp. Então, vários profissionais que me procuram e falam assim, eu tenho uma biblioteca de Sketch que eu gosto muito, quero utilizar, como eu faço? É muito simples, é só você pegar o seu objeto dentro da pasta do SketchUp e arrastar para dentro do ArchiCAD, que ele vai transformar aquele objeto em um GDL.
certo? É claro que essa transformação, essa tradução é algo muito simples, ele não vai deixar aquele objeto todo parametrizado, ele não vai fazer uma leitura completa daquele objeto, mas ele sabe que aquilo é um objeto, você pode ter um certo nível de classificação e de parametrização para ele quanto a cores. Isso no ArchiCAD 23 eu já tive fuçando um pouquinho e está bem mais amigável, certo? Então, você consegue ter uma biblioteca externa trazendo elementos de outros softwares, como é o caso do SketchUp. E tem muitas coisas também que você pode construir com as próprias ferramentas do ArchiCAD, através, por exemplo, um pergolado. Você pode criar com vigas, com os próprios pilares e salvar. O ArchiCAD tem uma abinha aqui, ó, que a gente tem falando sobre bibliotecas e objetos, e você pode salvar aquela seleção como uma porta, como uma janela, e assim como um objeto. Então, você pode criar objetos dentro do próprio ArchiCAD, utilizando as ferramentas que você tem aqui, e se você gostar, você faz uma seleção de todos aqueles elementos e salva aqueles elementos como um objeto, e ele já fica na sua biblioteca. Essa Falando um biblioteca pouco da... é um arquivo do projeto ou fica armazenado externamente? Não, essa biblioteca que a gente vai estar criando, que a gente cria, é uma biblioteca que a gente chama de interna, biblioteca interna. Como que funciona? Deixa eu chegar lá um pouquinho para cá. O ArchiCAD ele tem dois tipos de biblioteca, uma que chama biblioteca interna e a outra que chama biblioteca vinculada. Para ser fácil a compreensão dos dois, a assimilação dos dois, eu digo que a biblioteca vinculada é a que vem com o ArchiCAD e a biblioteca interna é a que eu importo para o ArchiCAD. Então, eu consigo fazer a importação, todos esses elementos que eu trago, eles vão ficar listados aqui na biblioteca interna, e todos os outros objetos que eu tenho do ArchiCAD, que, como eu comentei com vocês, são inúmeros e eles são muito bem parametrizados, certo? Eu tenho uma diversidade de elementos muito grande dentro da sua biblioteca vinculada, elas ficam separadas. Mas vamos supor que você tem um objeto, algo que você criou, em que você acha de extrema relevância e você quer ter isso em outros arquivos. Você pode abrir os seus arquivos, fazer uma exportação desses objetos. Você tem seu gestor de biblioteca. E aqui você tem a lista das bibliotecas internas. Então, aqui, por exemplo, tem os pisos que eu trouxe, as cerâmicas que eu utilizei, o granito, superfícies. Eu posso exportar esses elementos para uma pasta local, criar uma pasta local no meu computador com essa biblioteca e importar. Assim como eu posso criar essa biblioteca dentro de um template, vincular ela a um template e ter esses elementos sempre vinculados, certo? Então, não é uma tarefa muito, muito difícil, muito complexa, principalmente para quem já tem esses objetos modelados. Se você quiser modelar do zero, realmente dá um pouquinho mais de trabalho, mas acredito que em qualquer software que você tenha destreza a mexer com as ferramentas, né, com o Morph, que seria um elemento de extrusão dentro do ArchiCAD. Mas eu acredito que a partir do momento que você já tenha um pouco de compreensão do software, essas ferramentas ficam mais tranquilas, mais leves, e você consegue, sim, criar outros a partir e ter uma biblioteca gerada a partir do ArchiCAD também. E no caso, quando se faz um objeto desse, deve existir algum local para determinar a classificação dele, como você chamou a atenção lá atrás. Sim, sim, sim. Todos os objetos, todos os elementos que são colocados aqui, eu vou abrir um objeto, por exemplo, uma calha. Existe a classificação em propriedade, ele não está classificado, mas eu posso criar aqui a sua classificação, procurar o tipo de classificação que ele vai entrar, certo? Se eu pegasse, por exemplo, um móvel de cozinha, um armário, por exemplo, eu poderia procurar aqui, a sua classificação está como mobiliário, e logo abaixo ela vem todas as informações sobre garantia, fabricação, informações sobre o meu produto, elas já estão listadas aqui. Sempre seguindo essa normativa de onde eu coloco a classificação do meu elemento, ele me abre possibilidades de propriedades classificatórias sobre ele. Ótimo, valeu. Outra perguntinha.
Você já tem um projeto de uma casa aí. Volta para o projeto da casa, por favor. Você tem um telhado nele, não tem? E tem o telhado, vamos ver aqui em 3D para ficar. Não, mas o que eu gostaria mesmo era na planta baixa. Em planta Na planta baixa, baixa. em planta baixa, todo o telhado, em planta baixa do térreo, todo telhado tem que Hum, apresentar com uma representação gráfica em projeção, tracejado. uhum. Esse aqui eu retirei porque é, essa essa modelagem aqui, ela não é uma modelagem que está completa, ela foi realmente feita só para fazer aquela imagem para vocês, certo? Para tirar alguns mapas, ela não está uma modelagem completa. E quando eu estava modelando, a minha cobertura estava me incomodando, então eu retirei. Mas isso é algo super simples, eu tenho aqui nas definições, eu posso mostrar como eu quero representar, por exemplo, o meu telhado. Eu posso representar ele no piso de origem e um abaixo, por exemplo, e, sendo dessa forma, quando eu estou no meu piso de baixo, ele já aparece de forma tracejada, mostra o meu elemento aqui, Ô, pessoa de tá bom? consumo, nada. O pessoal que mexe com Revit sabe qual é o problema disso. Então eu vou mostrar para vocês um nível de detalhamento do ArchiCAD, não só para telhado, mas para pilar, viga e para laje também, que a gente tem alguns tipos de nível de detalhamento, a gente chama de opções de visualização do modelo, onde eu consigo controlar esse tipo de visualização, esse tipo de representação. Então, eu consigo colocar, por exemplo, eixo, apenas eixo, eixo e contorno. Eu consigo esconder as minhas linhas, eu consigo Pô, legal. representar de várias formas, assim como as fases de projeto, eu consigo também trabalhar dessa forma. Vejamos aqui, vou passar aqui para o lado para vocês terem uma ideia. Por exemplo, no meu estudo preliminar, eu não tenho marcador nas minhas portas, nas minhas janelas. Eu posso ter uma representação, um nível de detalhe dessas portas, dessas janelas, bem simples. Quando eu vou para um projeto executivo, esse nível de informação, eu posso aumentar o nível de informação, como, por exemplo, agora eu consigo ver a linha de pele de vidro da minha janela, por exemplo, a quantidade de informações que eu tenho sobre o meu pilar, sobre a minha viga, elas aumentam. Então, o ArchiCAD ele consegue fazer com que cada elemento tenha um nível de detalhamento, um nível de característica para cada fase de projeto, para cada representação. Eu tô bobo com determinadas coisas que você está mostrando aí. Né? Eu e mais algumas pessoas no fórum. Né? O pessoal tá brincando aqui. Né? Tem o Gente, pessoal fala, nem me fale, né? No Revit isso é mais complicado. Aí o Thiago coloca, qual o problema disso no Revit? Sentiu um humor aí, ou seja, não é que seja difícil, Thiago, é que assim, dar mais voltas para poder chegar ao resultado, para chegar à configuração, entendeu? E tem muita gente que se utiliza de artifícios para poder chegar ao resultado, ou seja, utiliza de linhas tracejadas, linha 2D mesmo, desenhadas, né? Então, de BIM, de elemento parametrizado, não tem de nada, né? Porque se o projeto muda, a linha continua. Então, exatamente. tem que ter a maneira certa de chegar ao resultado certo. Então, tem maneira no Revit de fazer atualização automática, de que as linhas apareçam tracejadas? Tem. Né? Só que a volta para se dar é bem maior do que a Stephanie está mostrando aqui no ArchiCAD. Entendeu? Pode continuar, Stephanie. É, eu ia brincar para que vocês procurem logo no site dos treinadores, no Graphisoft Educa, o treinador da sua localização, até porque com esse momento que nós estamos passando agora de quarentena, de isolamento social, a Graphisoft Brasil liberou, está organizando para que a gente possa fazer treinamentos online. Então, para vocês que eu ainda não consegui chegar até a cidade de vocês, esse é um momento em que vão acontecer treinamentos certificados online, permitidos pela Graphisoft, agora com a qualidade e com a estrutura que eles sempre priorizam
para os treinamentos certificados. Então, fiquem atentos lá, localizem o treinador de vocês, entrem em contato, porque as turmas são menores, são turmas de até 4 participantes, mas estamos disponíveis aí para auxiliar vocês nesse momento, onde a gente pode se especializar um pouco mais para voltar à nossa rotina mais fortificada, né? Conhecendo um pouco mais. E aproveitando, falar para o pessoal que existe realmente uma conversa com a Stephanie para ela criar um curso especial para o Grupo AJ. Alguns de vocês sabem que nós somos especialistas em Autodesk, né? Trabalhamos com Autodesk há muito tempo, né? A partir do momento, a gente teve uma ruptura no sentido de só dar atenção ao Autodesk a partir do momento que nós lançamos a nossa pós-graduação de BIM e passamos a ter diversos softwares e começamos a levantar a bandeira do BIM e não apenas de um fabricante. E a gente tem sim o curso de ArchiCAD dentro da pós-graduação. E as nossas conversas com a Stephanie exatamente para criar o curso de Master em Revit como curso de Master em ArchiCAD. Ou seja, os mesmos assuntos, né, que a gente coloca em prática num curso de longa duração para desenvolvimento de modelo federado de arquitetura, estrutura e instalações, a gente está negociando com a Stephanie exatamente para ela montar esse curso conosco, né, para a gente ter, inclusive em formato EAD, né, em tempos de coronavírus, né, aulas com transmissão ao vivo, aulas gravadas, né, mas só que é um trabalho bem minucioso, né, é algo realmente bem trabalhoso que a Stephanie tem que passar no desenvolvimento disso tudo, porque é muito material. E assim, eu fui instigando nessa nossa conversa coisas que são chatas, que são coisas que dão trabalho no Revit, né, e mostrar para vocês o quanto é fácil no ArchiCAD. Né? Volto a dizer, a ideia dessa nossa conversa não era dizer se um software é melhor do que o outro. É mostrar que existem as opções, que existem facilidades. Se a gente chegar, a gente poderia muito bem falar assim, o Revit faz isso de uma forma melhor que o ArchiCAD e vice-versa, né? A ideia não é essa, tá? É mostrar que existem opções para tudo, ok? Então, em breve, a gente vai ter isso em funcionamento. Claro que não vai ser para agora, está em organização nesse momento agora por ela, né? Mas em breve a gente vai ter novidades sobre o assunto. Tá? Até lá, né, a Stephanie dá os treinamentos dela como ela explicou, né? E né, ela com certeza vai colocar aí os contatos dela para vocês poderem entrar, falar com ela, agendarem as aulas que ela oferece. Eu vou deixar aqui para vocês o Instagram da Casa 9, o meu e-mail. Tem o site da Graphisoft Educa, que lá vocês podem conhecer todos os treinadores, o treinador da sua região. Se vocês tiverem dúvidas também, pessoal, pode me mandar por e-mail, dúvida quanto ao treinador. Se vocês não souberem se tem um treinador na região de vocês, podem me procurar. Será um prazer auxiliar vocês nesse momento. Eu tenho contato com todos eles. A gente tem um grupo no WhatsApp que conversa todo mundo, então eu posso procurar entre eles os treinadores que podem auxiliar vocês nesse momento. É sempre muito importante vocês compreenderem que nessa palestra, nessa apresentação, não teve nenhum motivo de falar que o ArchiCAD é melhor ou é pior nesse sentido ou naquele outro. Realmente são softwares que apresentam soluções distintas para certas ferramentas, para certos usos. E claro que a forma que eu utilizo o ArchiCAD pode ser diferente da forma que outro treinador utiliza. Ele é um software que tem uma abrangência muito grande. Como falei para vocês, tem pessoas agora incentivando a utilizar o ArchiCAD para design de interiores. Eu já fiz implantações dentro do ArchiCAD, utilizando módulos, utilizando elementos externos, já fiz biblioteca para dentro do ArchiCAD. Então, cada hora a gente está com um foco. E também, se vocês tiverem dúvidas mais específicas, eu posso passar também treinadores que têm aquela experiência maior naquele assunto. Eu vejo que eu tenho algumas experiências mais em modelagem, perfil complexo, algumas coisas de biblioteca eu gosto bastante.
Algumas que são ligadas à exportação, realmente eu tenho um déficit, tem que correr atrás aí dos meninos. Patrícia me deu um help, mas é sempre aprendizado. Então, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Muito obrigada pela participação, foi uma noite muito agradável. E, pessoal, fiquem tranquilos, fiquem em casa, né? Nesse momento de quarentena, fiquem em casa. Fico à disposição de vocês. Show. Pessoal, então, se vocês tiverem mais perguntas, fiquem à vontade. Mas os contatos da Stephanie estão aí. Precisando de contato direto, é só falar diretamente com ela, né? Bem, então com isso, só para fechar, novamente um agradecimento à Orça Fácil por estar me ajudando a colocar o Bintox no ar. A programação do Bintox está fechada até meados de junho. Gente, tem coisa pra caramba. Eu publiquei isso ontem no Instagram. São vários convidados, assuntos diferentes, bem interessantes. Eu vou ver se eu consigo uma outra participação da Stephanie para fazer como se fosse um workshop, né? De repente um Legal. workshop de apresentação, né? De desenvolvimento de repente de um ambiente, de uma casa ou algo parecido, né? Então, Stephanie está super convidada a voltar aqui e fazer esse workshop com a gente, tá? O Dioniso lançou uma pergunta. A Graphisoft continua com foco de localização do programa para o Brasil? Os templates de Brasil estão evoluindo junto com as versões? Sim, sim. Estão, sim. Toda versão que sai do ArchiCAD, as versões costumam sair no final do ano, né, em meados de agosto, outubro, e logo em seguida o ArchiCAD é traduzido aqui para o Brasil, então a versão 23 já tem a sua tradução já há um tempinho, beleza? Então fiquem de olho, porque toda vez que sai versão, sai tradução também do ArchiCAD, a sua versão em português. E é muito bacana vocês utilizarem, porque além das normas, tem a biblioteca específica do Brasil, onde vocês encontram, por exemplo, alguns objetos como rede, cobogó, que são utilizados aqui, e até mesmo alguns outros elementos que têm a sua referência mais brasileira do que europeia. Ele é um software húngaro, então realmente é necessário essa tradução para que a gente tenha adequação aqui às nossas normativas. Legal. Ó, Stephanie, várias pessoas dando parabéns, muito bom, né? Ótima palestra top, né? Você arrasou na apresentação de hoje. Galera, então, a gente fica por aqui. Stephanie, novamente, muito obrigado. Então, a gente se fala um pouquinho mais para frente. Então, o convite está feito. Então, lá para final de junho. Então, a gente vai se ver novamente, correto? Galera, então... Combinado. Uma ótima noite para todos vocês, né? E a gente se vê na próxima quarta no Bintox. Um abraço. Boa noite, gente. Stephanie, vou encerrar a transmissão e a nossa conexão. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada.